Olá, amigos da NET, estamos com mais um programa Papo do Esporte, recebendo aqui hoje aqui o pessoal do Minas, né, da Comissão Técnica, o Fred Encalado, né, e o Adolfo, né, o preparador físico. Fred, seja bem-vindo. Um prazer estar participando com vocês, né, para a gente estar colocando alguma coisa que nós vamos aí estar trabalhando no decorrer desse campeonato aí. Muito bem. O Fred já é de casa, né, já é Sete Lagoano, conhecido aí, né, um ex-atleta do Atlético, treinador de futebol aí começou no Democrata, né, Fred? Conta um pouquinho para quem não te conhece, né? Às vezes tem alguém que está em casa e não conhece a sua trajetória. Como é que foi a sua trajetória no esporte? Eu comecei a jogar infantil no Democrata em 74, né? E depois fui para o Atlético, na base também, onde joguei 5 anos. Na base do Atlético, depois joguei no time profissional do Atlético também. E depois tive algumas passagens por algumas equipes do interior também aí, no Avaí, em Santa Catarina, né? Encerrei minha carreira em 88, né? E depois tive a oportunidade, juntamente, inclusive com você, né, no Democrata, de estar iniciando um novo trabalho como treinador. Muito bem. Estamos também aqui com Adolfo Valenza. Adolfo, seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui podendo conversar com você, Wagner. Esclarecer também algumas coisas que acontecem nessa primeira fase do treinamento durante a pré-temporada, né? Está à tua disposição para você precisar. Tá, muito bem. Adolfo Valenza, né? Você é preparador físico, como eu disse. Sua trajetória aí no esporte, como é que foi sua história? Conta pra gente aí como é que foi sua história no esporte, a questão do futebol, como é que chegou na sua vida. Então, eu como todo brasileiro, sou muito apaixonado em futebol, né? Quando iniciei meu curso de educação física, eu já tinha o objetivo de justamente trabalhar naquilo que eu faço hoje, né? E quando foi em 2008, eu comecei a trabalhar em Varginha, no VEC, né? E minha base foi feita praticamente toda lá, né? Aí quando foi 2010, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com o Brandão, que na ocasião o Fred trabalhava com ele, né? O Brandãozinho. Isso mesmo. E de lá pra cá, eu continuei trabalhando com o Fred, né? Ou seja, já vai pra 2 anos, né, Fred? Que a gente trabalha junto, né? E costuma acompanhar ele por onde vai. Muito bem. Além de, né, você disse que formou em educação física, você também é professor universitário, né? Isso, eu tento conciliar as duas profissões, né? Todos os lugares que nós vamos, uma vez, às vezes 2 vezes por semana, eu me ausento por isso, né? Porque são 2 paixões, o fato de ser professor e o fato de ser preparador físico, e a gente tenta conciliar da melhor maneira possível. Tá, você é professor universitário da Faculdade de São Lourenço. Isso. Você é natural de São Lourenço, de outra cidade? Eu sou natural de Belo Horizonte, né? E fui para Varginha muito novo, com a minha família. E casei na cidade de Soledade de Minas, que é próxima de São Lourenço, né? Correto. E então, por esse o motivo de trabalhar lá, né? Ah, muito bem. Ô Fred, o Adolfo, né, como ele mesmo disse aí, teve a oportunidade com o Brandão, e foi mais ou menos, pelo que ele contou, foi mais ou menos a sua história, né? Você começou como treinador no Democrata, né, em 2003, a gente estava lá também, como você disse, e subiu o time, né, da 3ª divisão para o módulo 2, que chegou o Brandão e vocês fizeram uma boa parceria. O Brandão te conheceu e você conheceu o Brandão e fizeram uma boa parceria, mais ou menos igual o seu caso com o Adolfo aí, né? Tem uma parceria muito boa que é a relação de confiança, treinador, auxiliar técnico, como era o caso de você com o Brandão, e também o mesmo caso com preparação física, né, Fred? Essa situação de comissão técnica, né, você que trabalha no futebol também há muito tempo aí, acompanha, você sabe que tem que ter essa confiança. Não adianta você colocar pessoas para trabalhar com você se você não tem confiança. E eu, como você disse, eu comecei a trabalhar aqui em 2003 e conheci o Brandãozinho em 2004. E de lá para cá trabalhei em vários lugares com ele, criamos uma amizade muito grande, né? É uma pessoa seríssima, honestíssima também. E em 2010 eu tive o prazer também de conhecer o Adolfo trabalhando, né? O Brandão tinha me falado que ia levar um preparador físico novo para trabalhar com ele, que ele tinha boas informações, né? E conheci o Adolfo, nós trabalhamos juntos lá. E estamos dando essa sequência aí, trabalhando e procurando um espaço também, como todo mundo procura, né? Então vamos ver se a gente, no Minas também, possa fazer um bom trabalho e
colheu o fruto aí que do pessoal, o planejamento muito bom, né? Para esse campeonato, as coisas estão bem organizadinhas, então vamos ver se as coisas vão acontecer normalmente. Muito bem. O nosso telespectador que está nos vendo aí, né, o Fred, todo mundo sabe, é da cidade, é jogador de futebol e não gostou do futebol e continua como técnico. O Adolfo, antes de ser preparador físico, Adolfo, você tentou também ser jogador de futebol, igual todo brasileiro que gosta do esporte, ou você já começou direto a educação física? Não. Eu tentei, né, como todo mundo, né? Só que eu costumo dizer que o atleta, ele é diferenciado, né? Tem que nascer com um dom, né? Não só o dom do esporte, mas o dom de suportar a carga de trabalho que acontece diariamente nesse esporte, né? Então, assim, eu costumo dizer que é para poucos, né? São selecionados, né? Muito bem. Ô Fred, e agora essa nova frente de trabalho aí, que é o Minas Futebol, né? É o time até a gente faz parte também lá, com o convite do Humberto Timas, o Geraldo. Você disse aí que, né, uma estrutura boa para time interior. E o que você está sentindo? Você acha que dá para fazer um bom trabalho? Os jogadores que tem lá, dá para fazer um bom trabalho? O que você está sentindo? Qual a sua expectativa? Uma expectativa muito boa, né? Já que, igual eu te falei, a gente tem trabalhado aí pelo interior de Minas aí e até surpreendeu positivamente a estrutura que o Minas, por ser a primeira participação, né, o primeiro ano, a estrutura que ele montou, tá, uma estrutura porque tem poucos times no interior aí que está com a estrutura, não é jogando confete, porque eu estou trabalhando lá. Mas de cabeça você lembra mais ou menos quantos times você já trabalhou em Minas Gerais? Como técnico, auxiliar técnico? Eu trabalhei no Vila, no Guarani, no Mamoré, no Guarani 2 vezes, no Formiga 3 vezes, lá em Três Corações, né? No Democrata, que eu trabalhei de 2003 a 2006, trabalhei no Ideal também em 2006, onde subimos a equipe também, né? Só que por problemas financeiros no outro ano o Ideal não disputou o módulo 2, mas trabalhei nessas equipes aí de 2003 para cá. Então, experiência tem, né, Adolfo? Claro que sim, né? E essa bagagem que ele traz com ele que pode ajudar muito nesse campeonato, né? Esse tipo de competição agora, ele é diferente da primeira divisão em virtude dos campos nos quais você joga, a qualidade dos jogadores que você trabalha, a força é uma capacidade que determina muito essa divisão, e o treinador que tem esse conhecimento, conhece os jogadores de Minas, conhece os campos de Minas, ele já sai na frente em relação a isso, né? Correto. E a equipe, Fred, ela está sendo, a gente observa que ela está sendo formada, ela está mesclada, né? Tem um pouquinho de experiência e mais juventude. Jogadores que recém-saídos de categorias de base. Você acha que essa mistura dá certo? Primeiro eu disputei 3 campeonatos dessa divisão, né? E subi nas 3 equipes que eu trabalhei, né? Subi no Democrata em 2003, subi no Ideal em 2006 e em 2009 subi com o Mamoré de Paços de Minas. Né? Interessante. Então, nem eu não sabia. Vamos esperar de 3 em 3 anos, então vamos esperar que agora, esse ano, possa ocorrer o mesmo com o Minas. Essa escrita aí continue. Continue, né? Mas com relação ao que você perguntou, né? Até foi uma surpresa muito boa, porque esses anos que eu trabalhei fora, e assim, geralmente a gente não acompanha muito o futebol da cidade. E para surpresa, como dizer, boa para a gente, vários atletas aí em condições de serem jogadores de ponta um dia. Igual eu passei para eles no dia da apresentação, que muitos deles ainda não tiveram essa oportunidade de ser profissional. Mas muitos com potencial, né? E mesclando com jogadores que a gente trabalha também mais rodados, jogadores de confiança, né? E, inclusive da cidade, tem o caso do Luiz Cláudio e do Tornado, o Luiz Cláudio Lu, que são jogadores a gente não precisa nem de falar da referência como jogadores e como atletas de grupo. Então a gente está mesclando isso aí e tenho certeza que isso vai surtir um efeito muito bom, né? Porque em todas as equipes que nós trabalhamos dessa forma, sempre surgiu algum jogador. No Democrata, no próprio Ideal, que eu tenho hoje o Lucas, que está aí na Ponte Preta jogando, que na época participava com a gente também. No Democrata, quando nós trabalhamos lá, tinha o Jonathan, o Marcos Rocha,
né, o Allen, o lateral que hoje joga no Avaí, então sempre revelando jogadores. E o objetivo maior do Minas é esse, então vamos trabalhar para ver se a gente consegue repetir a mesma coisa do passado. Para quem não está lembrando, não está sintonizando, é o Jonathan Tobina, né, Fred? O Jonathan Tobina, né, que também fazia parte de um time muito bom da categoria de base do Democrata, né? Então, desse time saíram esses 3 que estão jogando em time de ponta, mas tem muitos outros, né? O caso do Pereira, goleiro, do Giovani, muitos outros jogadores que estão jogando em time menor, mas sempre estão em atividade pelo país. O Adolfo, o Fred disse aí a questão de bons valores, né? Jovens jogadores, que ele até se surpreendeu. E um elenco jovem, para você que é da parte de preparação física, o seu trabalho, às vezes, não sei se eu estiver errado, você pode até me corrigir, mas até sobressai mais, né, Adolfo? Porque você trabalhar com um grupo mais jovem, o seu trabalho aparece mais, né? Favorece bastante, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, com uma equipe de júnior, né? Meus primeiros trabalhos foram com a equipe de júnior. E o Fred falou uma coisa que é interessante, porque eu acho que eu nunca vi tanto menino bom junto, com tanta qualidade, entendeu? Agora, o futebol profissional, ele exige algumas coisas a mais, né? Você sai de uma categoria e entra em outra que a cobrança é muito maior, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. A arbitragem é diferente, ela costuma cobrar um pouco mais, mas eu acho que esse tipo... O jogo é mais pesado. Justamente. Esse tipo de campos ruins. Esse tipo de experiência que eles vão adquirir com o tempo aí, é essa que vai, agora que a gente vai saber quais deles que vão poder continuar ou não. Falando com relação à parte física, favorece. Favorece porque o atleta jovem, ele tem as suas capacidades físicas mais afloradas, né? E assim, a maioria deles, a gente tem aí uma semana mais ou menos de trabalho, né? A vontade que eles têm treinado, que eles têm participado, a expectativa é grande que dê tudo certo, né? Muito bem. O assunto está muito bom aqui, mas pena que o bloco está acabando. A gente volta já para falar mais do Minas, mais aí sobre a questão da comissão técnica e o Fred encalado, mas o Adolfo. Voltamos já com o programa Papo de Esporte.